Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma ilha perdida no meio do oceano, cheia de florestas, animais selvagens, lugares secretos e aquela sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Agora imagina voltar para esse lugar depois de muitos anos. Nin cresceu. Aquela menina aventureira do primeiro filme agora é uma adolescente cheia de ideias, sonhos e também dúvidas. Ela ainda ama a ilha, corre pela floresta, conversa com os animais e conhece cada cantinho daquele lugar. Só que, diferente de antes, ela começa a se sentir sozinha. A ilha é incrível, mas não tem outras crianças da idade dela para brincar, conversar ou compartilhar aventuras. Nin sente falta de ter amigos de verdade. Enquanto isso, o pai dela continua trabalhando e pesquisando, sempre ocupado, acreditando que viver naquele paraíso é suficiente para fazer a filha feliz. Mas Nin sente que algo está faltando. Ela começa a sonhar com pessoas, com companhia, com alguém que entenda o que ela sente. E é aí que a imaginação dela entra em ação, porque Nin tem uma mente criativa demais. Do outro lado do mundo, a gente conhece Edmund, um garoto que é praticamente o oposto de Nin. Ele vive grudado no videogame, ama a tecnologia, passa horas jogando e quase não sai de casa. O sonho dele não é explorar florestas ou nadar no mar, mas criar jogos incríveis e vencer competições. Só que Edmund também se sente sozinho. Mesmo cercado de pessoas, ele não se sente realmente compreendido. O destino trata de juntar esses dois mundos completamente diferentes. Por causa de um concurso e uma viagem inesperada, Edmund acaba indo parar justamente na ilha de Nin. Para ele, aquilo parece coisa de outro planeta. Não tem internet, não tem videogame, não tem energia elétrica como ele conhece. Tudo é natureza, barulho de bichos, árvores gigantes e caminhos perigosos. No começo, Edmund entra em pânico. Ele não sabe subir em árvore, não sabe nadar direito e morre de medo de praticamente tudo. Nin, por outro lado, acha aquilo divertidíssimo. Para ela, Edmund é estranho, desajeitado e engraçado, mas também é alguém diferente, alguém novo. Aos poucos, os dois começam a se aproximar. Nin tenta mostrar a Edmund como sobreviver na ilha, enquanto ele tenta explicar para ela como é o mundo fora dali. Um aprende com o outro, mesmo brigando e discordando o tempo todo. Mas a ilha não é só diversão. Um grupo de pessoas chega ao local com um plano nada legal: transformar aquele paraíso natural em um grande resort turístico. Para eles, a ilha é só um negócio. Árvores, animais e trilhas não passam de obstáculos. Quando Nin descobre isso, ela fica desesperada. Aquela ilha é a casa dela, o lugar onde ela cresceu, onde tudo faz sentido. Ela não aceita perder isso. Nin e Edmund precisam deixar as diferenças de lado e trabalhar juntos para proteger a ilha. Eles enfrentam perigos, armadilhas, quedas, perseguições e muitos desafios que testam a coragem dos dois. Edmund precisa sair da zona de conforto e provar que é mais do que um garoto que vive atrás de uma tela. Nin precisa aprender que não dá para enfrentar tudo sozinha e que confiar nos outros também faz parte de crescer. No meio disso tudo, surgem momentos engraçados, tensos e emocionantes. A amizade dos dois cresce a cada desafio superado. Eles aprendem que ser diferente não é um problema, e sim uma vantagem. Enquanto Nin conhece um pouco do mundo moderno, Edmund descobre que a vida pode ser muito mais do que pixels e botões. Só que, conforme a história avança, a gente percebe que nem tudo é tão simples assim. Nin cresceu, e crescer muda tudo. Aquela menina pequena que antes se divertia sozinha, agora começa a sentir algo diferente: solidão. A ilha continua linda, mas não tem ninguém da idade dela. Não tem com quem conversar sobre coisas novas, não tem amigos para rir, discutir ou dividir segredos. Os animais são incríveis, mas não substituem pessoas. O pai de Nin continua sendo um homem dedicado, inteligente e carinhoso, mas vive ocupado com seu trabalho e pesquisas. Ele acredita, de verdade, que morar naquele lugar incrível é suficiente para fazer a filha feliz. Para ele, a ilha é liberdade, segurança e paz. Só que Nin sente que falta algo, e ela não sabe exatamente como explicar isso ao pai. Ela ama a ilha,
mas começa a se perguntar se aquele é o único mundo que existe. Nesse momento, a imaginação da Nin começa a ficar ainda mais forte. Ela cria histórias, personagens e aventuras na cabeça. A imaginação vira uma forma de escapar do sentimento de estar sozinha. E isso é muito importante, porque mostra que Nin não quer abandonar a ilha. Ela só quer compartilhar esse mundo com alguém. Enquanto isso, a história corta para um lugar completamente diferente. A cidade grande, cheia de prédios, luzes e barulho. É ali que conhecemos Edmund, um garoto inteligente, mas totalmente preso à tecnologia. Ele vive jogando videogame, mexendo no computador e sonhando em criar jogos famosos. Diferente da Nin, Edmund quase não tem contato com a natureza. Para ele, diversão significa telas, controles e internet rápida. Mesmo vivendo cercado de pessoas, ele também se sente deslocado. Ele não se encaixa muito bem, não é popular e não parece ter amigos de verdade. O mundo digital é o lugar onde ele se sente seguro, onde ele tem controle. Fora disso, ele se sente perdido. E isso faz com que a gente perceba que, apesar de viverem em mundos opostos, Nin e Edmund têm algo em comum. Os dois se sentem sozinhos. O destino começa a brincar com essas duas histórias quando surge a oportunidade de Edmund viajar. Por causa de um concurso e de uma série de acontecimentos inesperados, ele acaba sendo levado para um lugar que ele jamais imaginou conhecer, a Ilha de Nin. Só a ideia já assusta o garoto. Sem internet, sem videogame, sem tecnologia, para ele isso soa como um pesadelo. Quando Edmund finalmente chega à ilha, o choque é imediato. Ele se assusta com os sons da floresta, com os insetos, com os animais e com o jeito selvagem do lugar. Tudo parece perigoso, cada barulho vira uma ameaça. Ele não sabe andar direito naquele terreno, tropeça, cai e reclama o tempo todo. É quase engraçado de assistir. Nin, por outro lado, observa tudo aquilo com curiosidade. Para ela, Edmund é estranho, frágil e totalmente despreparado, mas também é algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, ela tem alguém da idade dela por perto. Mesmo implicando com ele, Nin se sente animada. A presença de Edmund quebra a rotina da ilha e traz algo diferente para a vida dela. Nin, por outro lado, não entende como alguém pode ter tanto medo da própria natureza. Para ela, subir em árvores é fácil, atravessar trilhas é divertido e nadar no mar é como respirar. No começo, Nin até tenta ajudar, mas acaba se irritando com as reclamações de Edmund. Ela acha ele mimado, fraco e exagerado. Edmund acha Nin imprudente, selvagem e inconsequente. Os dois brigam, discutem e vivem se provocando. Mesmo assim, algo começa a mudar. Aos poucos, Nin percebe que Edmund não é fraco, ele só é diferente. Ele pensa rápido, observa detalhes e tem ideias inteligentes. Quando surge um problema, Edmund tenta resolver usando lógica e criatividade. Já Edmund começa a perceber que Nin não é irresponsável. Ela conhece a ilha melhor do que qualquer mapa. Ela sabe onde pisar, onde se esconder e como se proteger. É nesse ponto que a amizade começa a nascer, mesmo que de forma meio torta. Nin ensina Edmund a andar pela floresta, a reconhecer sons perigosos e a não entrar em pânico com tudo. Edmund, em troca, conta histórias do mundo lá fora, fala sobre jogos, cidades e tecnologias que Nin nunca viu. A ilha, que antes parecia pequena para Nin, agora começa a se conectar com algo maior. Mas a tranquilidade não dura muito. Logo surge a grande ameaça da história. Um grupo de adultos chega à ilha com planos nada bons. Eles querem transformar aquele lugar natural em um grande empreendimento turístico. Hotéis, construções, barulho e destruição da natureza. Para eles, a ilha é apenas um pedaço de terra valioso. Para Nin, é a própria casa. Quando Nin descobre isso, ela entra em desespero. A ideia de perder a ilha, de ver árvores cortadas e animais expulsos, é insuportável. Ela tenta alertar os adultos, mas ninguém a leva a sério. Para eles, ela é só uma garota. Edmund também percebe o perigo, mas no começo fica dividido. Parte dele acha que talvez o progresso não seja tão ruim assim. Ele vem de um mundo onde tecnologia significa evolução. Essa diferença de pensamento cria um novo conflito entre os dois. Nin se sente traída, como se Edmund não estivesse do lado dela. Edmund se sente pressionado, sem saber qual decisão é a certa.
A amizade deles fica abalada e os dois começam a agir separados. Nin tenta bolar planos sozinha, enquanto Edmund fica confuso, tentando entender seu lugar naquela história. Só que a ilha começa a mostrar que não é um lugar fácil para quem não a respeita. Situações perigosas surgem, coisas saem do controle e fica claro que aqueles adultos não estão preparados para lidar com a natureza selvagem. É nesse caos que Edmund começa a mudar de verdade. Ele percebe que a ilha não é um obstáculo, mas sim algo vivo, que precisa ser protegido. Aos poucos, Edmund decide ficar do lado de Nin. Ele entende que nem tudo precisa ser modernizado e que algumas coisas têm valor justamente por serem naturais. Ele usa sua inteligência e criatividade para ajudar Nin a criar planos, distrações e estratégias para impedir que o projeto avance. Nin já não pensa duas vezes. Aquela ilha é sua casa, seu mundo, sua história. Ela conhece cada pedra, cada trilha escondida, cada lugar onde dá para se esconder ou escapar. Com o coração acelerado, ela decide que não vai deixar ninguém destruir tudo aquilo sem lutar. Mas dessa vez, ela não está sozinha. Edmund está do lado dela. Edmund muda completamente nessa parte da história. O garoto que tinha medo de insetos e não conseguia andar direito na floresta, agora começa a agir com mais confiança. Ele ainda sente medo, claro, mas não deixa isso o paralisar. Usando sua inteligência, ele começa a pensar em estratégias. Ele observa os adultos, entende como eles se movimentam e sugere ideias para atrasar os planos deles. A aventura vira quase um jogo de perseguição. Nin corre pela floresta com facilidade, guiando Edmund por caminhos que ninguém mais conhece. Eles se escondem, armam distrações, confundem os invasores e usam a própria natureza como aliada. Árvores, lama, trilhas estreitas e animais acabam se tornando obstáculos para quem não respeita a ilha. Durante esses momentos, a amizade entre Nin e Edmund fica ainda mais forte. Eles confiam um no outro. Nin começa a ouvir as ideias de Edmund, mesmo que pareçam estranhas. Edmund aprende a seguir Nin sem questionar, entendendo que ela conhece aquele lugar melhor do que qualquer adulto. Um protege o outro, e isso faz toda a diferença. O pai de Nin também começa a perceber que algo está errado. Ele entende que subestimou os sentimentos da filha e que a ilha não é só um lugar bonito, mas um lar que precisa ser protegido. Essa percepção traz mais força para a luta, porque agora Nin sente que não está apenas defendendo um espaço, mas também sendo finalmente compreendida. As armadilhas naturais da ilha, os erros dos adultos e as ações inteligentes de Nin e Edmund fazem tudo sair do controle. A natureza mostra que não pode ser dominada tão facilmente. O que parecia um plano simples vira um grande caos. Edmund tem um momento importante nessa parte da história. Ele percebe que coragem não é ser forte fisicamente, mas tomar a decisão certa mesmo com medo. Ele enfrenta situações que nunca imaginou enfrentar e prova para si mesmo que é capaz. Nin, por sua vez, aprende que dividir responsabilidades não a torna fraca, e sim mais forte. Imagina uma ilha perdida no meio do oceano, cheia de florestas, animais selvagens, lugares secretos e aquela sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Agora imagina voltar para esse lugar depois de muitos anos. Nin cresceu. Aquela menina aventureira do primeiro filme agora é uma adolescente cheia de ideias, sonhos e também dúvidas. Ela ainda ama a ilha, corre pela floresta, conversa com os animais e conhece cada cantinho daquele lugar. Só que, diferente de antes, ela começa a se sentir sozinha. A ilha é incrível, mas não tem outras crianças da idade dela para brincar, conversar ou compartilhar aventuras. Nem sente falta de ter amigos de verdade. Enquanto isso, o pai dela continua trabalhando e pesquisando, sempre ocupado, acreditando que viver naquele paraíso é suficiente para fazer a filha feliz. Mas Nin sente que algo está faltando. Ela começa a sonhar com pessoas, com companhia, com alguém que entenda o que ela sente. E é aí que a imaginação dela entra em ação, porque Nin tem uma mente criativa demais. Do outro lado do mundo, a gente conhece Edmund, um garoto que é praticamente o oposto de Nin. Ele vive grudado no videogame, ama a tecnologia, passa horas jogando e quase não sai de casa. O sonho dele não é explorar florestas ou nadar no mar, mas criar jogos incríveis e vencer competições.
Só que Edmund também se sente sozinho. Mesmo cercado de pessoas, ele não se sente realmente compreendido. O destino trata de juntar esses dois mundos completamente diferentes. Por causa de um concurso e uma viagem inesperada, Edmund acaba indo parar justamente na ilha de Nin. Para ele, aquilo parece coisa de outro planeta. Não tem internet, não tem videogame, não tem energia elétrica como ele conhece. Tudo é natureza, barulho de bichos, árvores gigantes e caminhos perigosos. No começo, Edmund entra em pânico. Ele não sabe subir em árvore, não sabe nadar direito e morre de medo de praticamente tudo. Nin, por outro lado, acha aquilo divertidíssimo. Para ela, Edmund é estranho, desajeitado e engraçado, mas também é alguém diferente, alguém novo. Aos poucos, os dois começam a se aproximar. Nin tenta mostrar a Edmund como sobreviver na ilha, enquanto ele tenta explicar para ela como é o mundo fora dali. Um aprende com o outro, mesmo brigando e discordando o tempo todo. Mas a ilha não é só diversão. Um grupo de pessoas chega ao local com um plano nada legal: transformar aquele paraíso natural em um grande resort turístico. Para eles, a ilha é só um negócio. Árvores, animais e trilhas não passam de obstáculos. Quando Nin descobre isso, ela fica desesperada. Aquela ilha é a casa dela, o lugar onde ela cresceu, onde tudo faz sentido. Ela não aceita perder isso. Nin e Edmund precisam deixar as diferenças de lado e trabalhar juntos para proteger a ilha. Eles enfrentam perigos, armadilhas, quedas, perseguições e muitos desafios que testam a coragem dos dois. Edmund precisa sair da zona de conforto e provar que é mais do que um garoto que vive atrás de uma tela. Nin precisa aprender que não dá para enfrentar tudo sozinha e que confiar nos outros também faz parte de crescer. No meio disso tudo, surgem momentos engraçados, tensos e emocionantes. A amizade dos dois cresce a cada desafio superado. Eles aprendem que ser diferente não é um problema, e sim uma vantagem. Enquanto Nin conhece um pouco do mundo moderno, Edmund descobre que a vida pode ser muito mais do que pixels e botões. Só que, conforme a história avança, a gente percebe que nem tudo é tão simples assim. Nin cresceu, e crescer muda tudo. Aquela menina pequena que antes se divertia sozinha, agora começa a sentir algo diferente: solidão. A ilha continua linda, mas não tem ninguém da idade dela. Não tem com quem conversar sobre coisas novas, não tem amigos para rir, discutir ou dividir segredos. Os animais são incríveis, mas não substituem pessoas. O pai de Nin continua sendo um homem dedicado, inteligente e carinhoso, mas vive ocupado com seu trabalho e pesquisas. Ele acredita, de verdade, que morar naquele lugar incrível é suficiente para fazer a filha feliz. Para ele, a ilha é liberdade, segurança e paz. Só que Nin sente que falta algo, e ela não sabe exatamente como explicar isso ao pai. Ela ama a ilha, mas começa a se perguntar se aquele é o único mundo que existe. Nesse momento, a imaginação da Nin começa a ficar ainda mais forte. Ela cria histórias, personagens e aventuras na cabeça. A imaginação vira uma forma de escapar do sentimento de estar sozinha. E isso é muito importante, porque mostra que Nin não quer abandonar a ilha. Ela só quer compartilhar esse mundo com alguém. Enquanto isso, a história corta para um lugar completamente diferente: a cidade grande, cheia de prédios, luzes e barulho. É ali que conhecemos Edmund, um garoto inteligente, mas totalmente preso à tecnologia. Ele vive jogando videogame, mexendo no computador e sonhando em criar jogos famosos. Diferente da Nin, Edmund quase não tem contato com a natureza. Para ele, diversão significa telas, controles e internet rápida. Mesmo vivendo cercado de pessoas, ele também se sente deslocado. Ele não se encaixa muito bem, não é popular e não parece ter amigos de verdade. O mundo digital é o lugar onde ele se sente seguro, onde ele tem controle. Fora disso, ele se sente perdido. E isso faz com que a gente perceba que, apesar de viverem em mundos opostos, Nin e Edmund têm algo em comum: os dois se sentem sozinhos. O destino começa a brincar com essas duas histórias quando surge a oportunidade de Edmund viajar. Por causa de um concurso e de uma série de acontecimentos inesperados, ele acaba sendo levado para um lugar que ele jamais imaginou conhecer: a Ilha de Nin. Só a ideia já assusta o garoto. Sem internet, sem videogame, sem tecnologia, para ele isso soa como um pesadelo. Quando Edmund finalmente chega à ilha,
o choque é imediato. Ele se assusta com os sons da floresta, com os insetos, com os animais e com o jeito selvagem do lugar. Tudo parece perigoso, cada barulho vira uma ameaça. Ele não sabe andar direito naquele terreno, tropeça, cai e reclama o tempo todo. É quase engraçado de assistir. Nin, por outro lado, observa tudo aquilo com curiosidade. Para ela, Edmund é estranho, frágil e totalmente despreparado, mas também é algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, ela tem alguém da idade dela por perto. Mesmo implicando com ele, Nin se sente animada. A presença de Edmund quebra a rotina da ilha e traz algo diferente para a vida dela. Nin, por outro lado, não entende como alguém pode ter tanto medo da própria natureza. Para ela, subir em árvores é fácil, atravessar trilhas é divertido e nadar no mar é como respirar. No começo, Nin até tenta ajudar, mas acaba se irritando com as reclamações de Edmund. Ela acha ele mimado, fraco e exagerado. Edmund acha Nin imprudente, selvagem e inconsequente. Os dois brigam, discutem e vivem se provocando. Mesmo assim, algo começa a mudar. Aos poucos, Nin percebe que Edmund não é fraco, ele só é diferente. Ele pensa rápido, observa detalhes e tem ideias inteligentes. Quando surge um problema, Edmund tenta resolver usando lógica e criatividade. Já Edmund começa a perceber que Nin não é irresponsável. Ela conhece a ilha melhor do que qualquer mapa. Ela sabe onde pisar, onde se esconder e como se proteger. É nesse ponto que a amizade começa a nascer, mesmo que de forma meio torta. Nin ensina Edmund a andar pela floresta, a reconhecer sons perigosos e a não entrar em pânico com tudo. Edmund, em troca, conta histórias do mundo lá fora, fala sobre jogos, cidades e tecnologias que Nin nunca viu. A ilha, que antes parecia pequena para Nin, agora começa a se conectar com algo maior. Mas a tranquilidade não dura muito. Logo surge a grande ameaça da história. Um grupo de adultos chega à ilha com planos nada bons. Eles querem transformar aquele lugar natural em um grande empreendimento turístico. Hotéis, construções, barulho e destruição da natureza. Para eles, a ilha é apenas um pedaço de terra valioso. Para Nin, é a própria casa. Quando Nin descobre isso, ela entra em desespero. A ideia de perder a ilha, de ver árvores cortadas e animais expulsos, é insuportável. Ela tenta alertar os adultos, mas ninguém a leva a sério. Para eles, ela é só uma garota. Edmund também percebe o perigo, mas no começo fica dividido. Parte dele acha que talvez o progresso não seja tão ruim assim. Ele vem de um mundo onde tecnologia significa evolução. Essa diferença de pensamento cria um novo conflito entre os dois. Nin se sente traída, como se Edmund não estivesse do lado dela. Edmund se sente pressionado, sem saber qual decisão é a certa. A amizade deles fica abalada e os dois começam a agir separados. Nin tenta bolar planos sozinha, enquanto Edmund fica confuso, tentando entender seu lugar naquela história. Só que a ilha começa a mostrar que não é um lugar fácil para quem não a respeita. Situações perigosas surgem, coisas saem do controle e fica claro que aqueles adultos não estão preparados para lidar com a natureza selvagem. É nesse caos que Edmund começa a mudar de verdade. Ele percebe que a ilha não é um obstáculo, mas sim algo vivo, que precisa ser protegido. Aos poucos, Edmund decide ficar do lado de Nin. Ele entende que nem tudo precisa ser modernizado e que algumas coisas têm valor justamente por serem naturais. Ele usa sua inteligência e criatividade para ajudar Nin a criar planos, distrações e estratégias para impedir que o projeto avance. Nin já não pensa duas vezes. Aquela ilha é sua casa, seu mundo, sua história. Ela conhece cada pedra, cada trilha escondida, cada lugar onde dá para se esconder ou escapar. Com o coração acelerado, ela decide que não vai deixar ninguém destruir tudo aquilo sem lutar. Mas dessa vez, ela não está sozinha. Edmund está do lado dela. Edmund muda completamente nessa parte da história. O garoto que tinha medo de insetos e não conseguia andar direito na floresta, agora começa a agir com mais confiança. Ele ainda sente medo, claro, mas não deixa isso o paralisar. Usando sua inteligência, ele começa a pensar em estratégias. Ele observa os adultos, entende como eles se movimentam e sugere ideias para atrasar os planos deles. A aventura vira quase um jogo de perseguição.
Nin corre pela floresta com facilidade, guiando Edmund por caminhos que ninguém mais conhece. Eles se escondem, armam distrações, confundem os invasores e usam a própria natureza como aliada. Árvores, lama, trilhas estreitas e animais acabam se tornando obstáculos para quem não respeita a ilha. Durante esses momentos, a amizade entre Nin e Edmund fica ainda mais forte. Eles confiam um no outro. Nin começa a ouvir as ideias de Edmund, mesmo que pareçam estranhas. Edmund aprende a seguir Nin sem questionar, entendendo que ela conhece aquele lugar melhor do que qualquer adulto. Um protege o outro, e isso faz toda a diferença. O pai de Nin também começa a perceber que algo está errado. Ele entende que subestimou os sentimentos da filha e que a ilha não é só um lugar bonito, mas um lar que precisa ser protegido. Essa percepção traz mais força para a luta, porque agora Nin sente que não está apenas defendendo um espaço, mas também sendo finalmente compreendida. As armadilhas naturais da ilha, os erros dos adultos e as ações inteligentes de Nin e Edmund fazem tudo sair do controle. A natureza mostra que não pode ser dominada tão facilmente. O que parecia um plano simples vira um grande caos. Edmund tem um momento importante nessa parte da história. Ele percebe que coragem não é ser forte fisicamente, mas tomar a decisão certa mesmo com medo. Ele enfrenta situações que nunca imaginou enfrentar e prova para si mesmo que é capaz. Nin, por sua vez, aprende que dividir responsabilidades não a torna fraca, e sim mais forte. Imagina uma ilha perdida no meio do oceano, cheia de florestas, animais selvagens, lugares secretos e aquela sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Agora imagina voltar para esse lugar depois de muitos anos. Nin cresceu. Aquela menina aventureira do primeiro filme agora é uma adolescente cheia de ideias, sonhos e também dúvidas. Ela ainda ama a ilha, corre pela floresta, conversa com os animais e conhece cada cantinho daquele lugar. Só que, diferente de antes, ela começa a se sentir sozinha. A ilha é incrível, mas não tem outras crianças da idade dela para brincar, conversar ou compartilhar aventuras. Nem sente falta de ter amigos de verdade. Enquanto isso, o pai dela continua trabalhando e pesquisando, sempre ocupado, acreditando que viver naquele paraíso é suficiente para fazer a filha feliz. Mas Nin sente que algo está faltando. Ela começa a sonhar com pessoas, com companhia, com alguém que entenda o que ela sente. E é aí que a imaginação dela entra em ação, porque Nin tem uma mente criativa demais. Do outro lado do mundo, a gente conhece Edmund, um garoto que é praticamente o oposto de Nin. Ele vive grudado no videogame, ama a tecnologia, passa horas jogando e quase não sai de casa. O sonho dele não é explorar florestas ou nadar no mar, mas criar jogos incríveis e vencer competições. Só que Edmund também se sente sozinho. Mesmo cercado de pessoas, ele não se sente realmente compreendido. O destino trata de juntar esses dois mundos completamente diferentes. Por causa de um concurso e uma viagem inesperada, Edmund acaba indo parar justamente na ilha de Nin. Para ele, aquilo parece coisa de outro planeta. Não tem internet, não tem videogame, não tem energia elétrica como ele conhece. Tudo é natureza, barulho de bichos, árvores gigantes e caminhos perigosos. No começo, Edmund entra em pânico. Ele não sabe subir em árvore, não sabe nadar direito e morre de medo de praticamente tudo. Nin, por outro lado, acha aquilo divertidíssimo. Para ela, Edmund é estranho, desajeitado e engraçado, mas também é alguém diferente, alguém novo. Aos poucos, os dois começam a se aproximar. Nin tenta mostrar a Edmund como sobreviver na ilha, enquanto ele tenta explicar para ela como é o mundo fora dali. Um aprende com o outro, mesmo brigando e discordando o tempo todo. Mas a ilha não é só diversão. Um grupo de pessoas chega ao local com um plano nada legal: transformar aquele paraíso natural em um grande resort turístico. Para eles, a ilha é só um negócio. Árvores, animais e trilhas não passam de obstáculos. Quando Nin descobre isso, ela fica desesperada. Aquela ilha é a casa dela, o lugar onde ela cresceu, onde tudo faz sentido. Ela não aceita perder isso. Nin e Edmund precisam deixar as diferenças de lado e trabalhar juntos para proteger a ilha. Eles enfrentam perigos, armadilhas, quedas, perseguições e muitos desafios que testam a coragem dos dois.
Edmund precisa sair da zona de conforto e provar que é mais do que um garoto que vive atrás de uma tela. Nin precisa aprender que não dá para enfrentar tudo sozinha e que confiar nos outros também faz parte de crescer. No meio disso tudo, surgem momentos engraçados, tensos e emocionantes. A amizade dos dois cresce a cada desafio superado. Eles aprendem que ser diferente não é um problema, e sim uma vantagem. Enquanto Nin conhece um pouco do mundo moderno, Edmund descobre que a vida pode ser muito mais do que pixels e botões. Só que, conforme a história avança, a gente percebe que nem tudo é tão simples assim. Nin cresceu, e crescer muda tudo. Aquela menina pequena que antes se divertia sozinha, agora começa a sentir algo diferente: solidão. A ilha continua linda, mas não tem ninguém da idade dela. Não tem com quem conversar sobre coisas novas, não tem amigos para rir, discutir ou dividir segredos. Os animais são incríveis, mas não substituem pessoas. O pai de Nin continua sendo um homem dedicado, inteligente e carinhoso, mas vive ocupado com seu trabalho e pesquisas. Ele acredita, de verdade, que morar naquele lugar incrível é suficiente para fazer a filha feliz. Para ele, a ilha é liberdade, segurança e paz. Só que Nin sente que falta algo, e ela não sabe exatamente como explicar isso ao pai. Ela ama a ilha, mas começa a se perguntar se aquele é o único mundo que existe. Nesse momento, a imaginação da Nin começa a ficar ainda mais forte. Ela cria histórias, personagens e aventuras na cabeça. A imaginação vira uma forma de escapar do sentimento de estar sozinha. E isso é muito importante, porque mostra que Nin não quer abandonar a ilha. Ela só quer compartilhar esse mundo com alguém. Enquanto isso, a história corta para um lugar completamente diferente. A cidade grande, cheia de prédios, luzes e barulho. É ali que conhecemos Edmund, um garoto inteligente, mas totalmente preso à tecnologia. Ele vive jogando videogame, mexendo no computador e sonhando em criar jogos famosos. Diferente da Nin, Edmund quase não tem contato com a natureza. Para ele, diversão significa telas, controles e internet rápida. Mesmo vivendo cercado de pessoas, ele também se sente deslocado. Ele não se encaixa muito bem, não é popular e não parece ter amigos de verdade. O mundo digital é o lugar onde ele se sente seguro, onde ele tem controle. Fora disso, ele se sente perdido. E isso faz com que a gente perceba que, apesar de viverem em mundos opostos, Nin e Edmund têm algo em comum. Os dois se sentem sozinhos. O destino começa a brincar com essas duas histórias quando surge a oportunidade de Edmund viajar. Por causa de um concurso e de uma série de acontecimentos inesperados, ele acaba sendo levado para um lugar que ele jamais imaginou conhecer, a Ilha de Nin. Só a ideia já assusta o garoto. Sem internet, sem videogame, sem tecnologia, para ele isso soa como um pesadelo. Quando Edmund finalmente chega à ilha, o choque é imediato. Ele se assusta com os sons da floresta, com os insetos, com os animais e com o jeito selvagem do lugar. Tudo parece perigoso, cada barulho vira uma ameaça. Ele não sabe andar direito naquele terreno, tropeça, cai e reclama o tempo todo. É quase engraçado de assistir. Nin, por outro lado, observa tudo aquilo com curiosidade. Para ela, Edmund é estranho, frágil e totalmente despreparado, mas também é algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, ela tem alguém da idade dela por perto. Mesmo implicando com ele, Nin se sente animada. A presença de Edmund quebra a rotina da ilha e traz algo diferente para a vida dela. Nin, por outro lado, não entende como alguém pode ter tanto medo da própria natureza. Para ela, subir em árvores é fácil, atravessar trilhas é divertido e nadar no mar é como respirar. No começo, Nin até tenta ajudar, mas acaba se irritando com as reclamações de Edmund. Ela acha ele mimado, fraco e exagerado. Edmund acha Nin imprudente, selvagem e inconsequente. Os dois brigam, discutem e vivem se provocando. Mesmo assim, algo começa a mudar. Aos poucos, Nin percebe que Edmund não é fraco, ele só é diferente. Ele pensa rápido, observa detalhes e tem ideias inteligentes. Quando surge um problema, Edmund tenta resolver usando lógica e criatividade. Já Edmund começa a perceber que Nin não é irresponsável. Ela conhece a ilha melhor do que qualquer mapa. Ela sabe onde pisar, onde se esconder e como se proteger. É nesse ponto que a amizade começa a nascer, mesmo que de forma meio torta.
Nin ensina Edmund a andar pela floresta, a reconhecer sons perigosos e a não entrar em pânico com tudo. Edmund, em troca, conta histórias do mundo lá fora, fala sobre jogos, cidades e tecnologias que Nin nunca viu. A ilha, que antes parecia pequena para Nin, agora começa a se conectar com algo maior. Mas a tranquilidade não dura muito. Logo surge a grande ameaça da história. Um grupo de adultos chega à ilha com planos nada bons. Eles querem transformar aquele lugar natural em um grande empreendimento turístico. Hotéis, construções, barulho e destruição da natureza. Para eles, a ilha é apenas um pedaço de terra valioso. Para Nin, é a própria casa. Quando Nin descobre isso, ela entra em desespero. A ideia de perder a ilha, de ver árvores cortadas e animais expulsos, é insuportável. Ela tenta alertar os adultos, mas ninguém a leva a sério. Para eles, ela é só uma garota. Edmund também percebe o perigo, mas no começo fica dividido. Parte dele acha que talvez o progresso não seja tão ruim assim. Ele vem de um mundo onde tecnologia significa evolução. Essa diferença de pensamento cria um novo conflito entre os dois. Nin se sente traída, como se Edmund não estivesse do lado dela. Edmund se sente pressionado, sem saber qual decisão é a certa. A amizade deles fica abalada e os dois começam a agir separados. Nin tenta bolar planos sozinha, enquanto Edmund fica confuso, tentando entender seu lugar naquela história. Só que a ilha começa a mostrar que não é um lugar fácil para quem não a respeita. Situações perigosas surgem, coisas saem do controle e fica claro que aqueles adultos não estão preparados para lidar com a natureza selvagem. É nesse caos que Edmund começa a mudar de verdade. Ele percebe que a ilha não é um obstáculo, mas sim algo vivo, que precisa ser protegido. Aos poucos, Edmund decide ficar do lado de Nin. Ele entende que nem tudo precisa ser modernizado e que algumas coisas têm valor justamente por serem naturais. Ele usa sua inteligência e criatividade para ajudar Nin a criar planos, distrações e estratégias para impedir que o projeto avance. Nin já não pensa duas vezes. Aquela ilha é sua casa, seu mundo, sua história. Ela conhece cada pedra, cada trilha escondida, cada lugar onde dá para se esconder ou escapar. Com o coração acelerado, ela decide que não vai deixar ninguém destruir tudo aquilo sem lutar. Mas dessa vez, ela não está sozinha. Edmund está do lado dela. Edmund muda completamente nessa parte da história. O garoto que tinha medo de insetos e não conseguia andar direito na floresta, agora começa a agir com mais confiança. Ele ainda sente medo, claro, mas não deixa isso o paralisar. Usando sua inteligência, ele começa a pensar em estratégias. Ele observa os adultos, entende como eles se movimentam e sugere ideias para atrasar os planos deles. A aventura vira quase um jogo de perseguição. Nin corre pela floresta com facilidade, guiando Edmund por caminhos que ninguém mais conhece. Eles se escondem, armam distrações, confundem os invasores e usam a própria natureza como aliada. Árvores, lama, trilhas estreitas e animais acabam se tornando obstáculos para quem não respeita a ilha. Durante esses momentos, a amizade entre Nin e Edmund fica ainda mais forte. Eles confiam um no outro. Nin começa a ouvir as ideias de Edmund, mesmo que pareçam estranhas. Edmund aprende a seguir Nin sem questionar, entendendo que ela conhece aquele lugar melhor do que qualquer adulto. Um protege o outro, e isso faz toda a diferença. O pai de Nin também começa a perceber que algo está errado. Ele entende que subestimou os sentimentos da filha e que a ilha não é só um lugar bonito, mas um lar que precisa ser protegido. Essa percepção traz mais força para a luta, porque agora Nin sente que não está apenas defendendo um espaço, mas também sendo finalmente compreendida. As armadilhas naturais da ilha, os erros dos adultos e as ações inteligentes de Nin e Edmund fazem tudo sair do controle. A natureza mostra que não pode ser dominada tão facilmente. O que parecia um plano simples vira um grande caos. Edmund tem um momento importante nessa parte da história. Ele percebe que coragem não é ser forte fisicamente, mas tomar a decisão certa mesmo com medo. Ele enfrenta situações que nunca imaginou enfrentar e prova para si mesmo que é capaz. Nin, por sua vez, aprende que dividir responsabilidades não a torna fraca, e sim mais forte. Imagina uma ilha perdida no meio do oceano,
cheia de florestas, animais selvagens, lugares secretos e aquela sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Agora imagina voltar para esse lugar depois de muitos anos. Nin cresceu. Aquela menina aventureira do primeiro filme agora é uma adolescente cheia de ideias, sonhos e também dúvidas. Ela ainda ama a ilha, corre pela floresta, conversa com os animais e conhece cada cantinho daquele lugar. Só que, diferente de antes, ela começa a se sentir sozinha. A ilha é incrível, mas não tem outras crianças da idade dela para brincar, conversar ou compartilhar aventuras. Nin sente falta de ter amigos de verdade. Enquanto isso, o pai dela continua trabalhando e pesquisando, sem preocupado, acreditando que viver naquele paraíso é suficiente para fazer a filha feliz. Mas Nin sente que algo está faltando. Ela começa a sonhar com pessoas, com companhia, com alguém que entenda o que ela sente. E é aí que a imaginação dela entra em ação, porque Nin tem uma mente criativa demais. Do outro lado do mundo, a gente conhece Edmund, um garoto que é praticamente o oposto de Nin. Ele vive grudado no videogame, ama a tecnologia, passa horas jogando e quase não sai de casa. O sonho dele não é explorar florestas ou nadar no mar, mas criar jogos incríveis e vencer competições. Só que Edmund também se sente sozinho. Mesmo cercado de pessoas, ele não se sente realmente compreendido. O destino trata de juntar esses dois mundos completamente diferentes. Por causa de um concurso e uma viagem inesperada, Edmund acaba indo parar justamente na ilha de Nin. Para ele, aquilo parece coisa de outro planeta. Não tem internet, não tem videogame, não tem energia elétrica como ele conhece. Tudo é natureza, barulho de bichos, árvores gigantes e caminhos perigosos. No começo, Edmund entra em pânico. Ele não sabe subir em árvore, não sabe nadar direito e morre de medo de praticamente tudo. Nin, por outro lado, acha aquilo divertidíssimo. Para ela, Edmund é estranho, desajeitado e engraçado, mas também é alguém diferente, alguém novo. Aos poucos, os dois começam a se aproximar. Nin tenta mostrar a Edmund como sobreviver na ilha, enquanto ele tenta explicar para ela como é o mundo fora dali. Um aprende com o outro, mesmo brigando e discordando o tempo todo. Mas a ilha não é só diversão. Um grupo de pessoas chega ao local com um plano nada legal: transformar aquele paraíso natural em um grande resort turístico. Para eles, a ilha é só um negócio. Árvores, animais e trilhas não passam de obstáculos. Quando Nin descobre isso, ela fica desesperada. Aquela ilha é a casa dela, o lugar onde ela cresceu, onde tudo faz sentido. Ela não aceita perder isso. Nin e Edmund precisam deixar as diferenças de lado e trabalhar juntos para proteger a ilha. Eles enfrentam perigos, armadilhas, quedas, perseguições e muitos desafios que testam a coragem dos dois. Edmund precisa sair da zona de conforto e provar que é mais do que um garoto que vive atrás de uma tela. Nin precisa aprender que não dá para enfrentar tudo sozinha e que confiar nos outros também faz parte de crescer. No meio disso tudo, surgem momentos engraçados, tensos e emocionantes. A amizade dos dois cresce a cada desafio superado. Eles aprendem que ser diferente não é um problema, e sim uma vantagem. Enquanto Nin conhece um pouco do mundo moderno, Edmund descobre que a vida pode ser muito mais do que pixels e botões. Só que, conforme a história avança, a gente percebe que nem tudo é tão simples assim. Nin cresceu, e crescer muda tudo. Aquela menina pequena que antes se divertia sozinha, agora começa a sentir algo diferente: solidão. A ilha continua linda, mas não tem ninguém da idade dela. Não tem com quem conversar sobre coisas novas, não tem amigos para rir, discutir ou dividir segredos. Os animais são incríveis, mas não substituem pessoas. O pai de Nin continua sendo um homem dedicado, inteligente e carinhoso, mas vive ocupado com seu trabalho e pesquisas. Ele acredita, de verdade, que morar naquele lugar incrível é suficiente para fazer a filha feliz. Para ele, a ilha é liberdade, segurança e paz. Só que Nin sente que falta algo, e ela não sabe exatamente como explicar isso ao pai. Ela ama a ilha, mas começa a se perguntar se aquele é o único mundo que existe. Nesse momento, a imaginação da Nin começa a ficar ainda mais forte. Ela cria histórias, personagens e aventuras na cabeça. A imaginação vira uma forma de escapar do sentimento de estar sozinha. E isso é muito importante,
porque mostra que Nin não quer abandonar a ilha, ela só quer compartilhar esse mundo com alguém. Enquanto isso, a história corta para um lugar completamente diferente, a cidade grande, cheia de prédios, luzes e barulho. É ali que conhecemos Edmund, um garoto inteligente, mas totalmente preso à tecnologia. Ele vive jogando videogame, mexendo no computador e sonhando em criar jogos famosos. Diferente da Nin, Edmund quase não tem contato com a natureza. Para ele, diversão significa telas, controles e internet rápida. Mesmo vivendo cercado de pessoas, ele também se sente deslocado. Ele não se encaixa muito bem, não é popular e não parece ter amigos de verdade. O mundo digital é o lugar onde ele se sente seguro, onde ele tem controle. Fora disso, ele se sente perdido. E isso faz com que a gente perceba que, apesar de viverem em mundos opostos, Nin e Edmund têm algo em comum. Os dois se sentem sozinhos. O destino começa a brincar com essas duas histórias quando surge a oportunidade de Edmund viajar. Por causa de um concurso e de uma série de acontecimentos inesperados, ele acaba sendo levado para um lugar que ele jamais imaginou conhecer, a Ilha de Nin. Só a ideia já assusta o garoto. Sem internet, sem videogame, sem tecnologia, para ele isso soa como um pesadelo. Quando Edmund finalmente chega à ilha, o choque é imediato. Ele se assusta com os sons da floresta, com os insetos, com os animais e com o jeito selvagem do lugar. Tudo parece perigoso, cada barulho vira uma ameaça. Ele não sabe andar direito naquele terreno, tropeça, cai e reclama o tempo todo. É quase engraçado de assistir. Nin, por outro lado, observa tudo aquilo com curiosidade. Para ela, Edmund é estranho, frágil e totalmente despreparado, mas também é algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, ela tem alguém da idade dela por perto. Mesmo implicando com ele, Nin se sente animada. A presença de Edmund quebra a rotina da ilha e traz algo diferente para a vida dela. Nin, por outro lado, não entende como alguém pode ter tanto medo da própria natureza. Para ela, subir em árvores é fácil, atravessar trilhas é divertido e nadar no mar é como respirar. No começo, Nin até tenta ajudar, mas acaba se irritando com as reclamações de Edmund. Ela acha ele mimado, fraco e exagerado. Edmund acha Nin imprudente, selvagem e inconsequente. Os dois brigam, discutem e vivem se provocando. Mesmo assim, algo começa a mudar. Aos poucos, Nin percebe que Edmund não é fraco, ele só é diferente. Ele pensa rápido, observa detalhes e tem ideias inteligentes. Quando surge um problema, Edmund tenta resolver usando lógica e criatividade. Já Edmund começa a perceber que Nin não é irresponsável. Ela conhece a ilha melhor do que qualquer mapa. Ela sabe onde pisar, onde se esconder e como se proteger. É nesse ponto que a amizade começa a nascer, mesmo que de forma meio torta. Nin ensina Edmund a andar pela floresta, a reconhecer sons perigosos e a não entrar em pânico com tudo. Edmund, em troca, conta histórias do mundo lá fora, fala sobre jogos, cidades e tecnologias que Nin nunca viu. A ilha, que antes parecia pequena para Nin, agora começa a se conectar com algo maior. Mas a tranquilidade não dura muito. Logo surge a grande ameaça da história. Um grupo de adultos chega à ilha com planos nada bons. Eles querem transformar aquele lugar natural em um grande empreendimento turístico. Hotéis, construções, barulho e destruição da natureza. Para eles, a ilha é apenas um pedaço de terra valioso. Para Nin, é a própria casa. Quando Nin descobre isso, ela entra em desespero. A ideia de perder a ilha, de ver árvores cortadas e animais expulsos, é insuportável. Ela tenta alertar os adultos, mas ninguém a leva a sério. Para eles, ela é só uma garota. Edmund também percebe o perigo, mas no começo fica dividido. Parte dele acha que talvez o progresso não seja tão ruim assim. Ele vem de um mundo onde tecnologia significa evolução. Essa diferença de pensamento cria um novo conflito entre os dois. Nin se sente traída, como se Edmund não estivesse do lado dela. Edmund se sente pressionado, sem saber qual decisão é a certa. A amizade deles fica abalada e os dois começam a agir separados. Nin tenta bolar planos sozinha, enquanto Edmund fica confuso, tentando entender seu lugar naquela história. Só que a ilha começa a mostrar que não é um lugar fácil para quem não a respeita.
Situações perigosas surgem, coisas saem do controle e fica claro que aqueles adultos não estão preparados para lidar com a natureza selvagem. É nesse caos que Edmund começa a mudar de verdade. Ele percebe que a ilha não é um obstáculo, mas sim algo vivo, que precisa ser protegido. Aos poucos, Edmund decide ficar do lado de Nin. Ele entende que nem tudo precisa ser modernizado e que algumas coisas têm valor justamente por serem naturais. Ele usa sua inteligência e criatividade para ajudar Nin a criar planos, distrações e estratégias para impedir que o projeto avance. Nin já não pensa duas vezes. Aquela ilha é sua casa, seu mundo, sua história. Ela conhece cada pedra, cada trilha escondida, cada lugar onde dá para se esconder ou escapar. Com o coração acelerado, ela decide que não vai deixar ninguém destruir tudo aquilo sem lutar. Mas dessa vez, ela não está sozinha. Edmund está do lado dela. Edmund muda completamente nessa parte da história. O garoto que tinha medo de insetos e não conseguia andar direito na floresta, agora começa a agir com mais confiança. Ele ainda sente medo, claro, mas não deixa isso o paralisar. Usando sua inteligência, ele começa a pensar em estratégias. Ele observa os adultos, entende como eles se movimentam e sugere ideias para atrasar os planos deles. A aventura vira quase um jogo de perseguição. Nin corre pela floresta com facilidade, guiando Edmund por caminhos que ninguém mais conhece. Eles se escondem, armam distrações, confundem os invasores e usam a própria natureza como aliada. Árvores, lama, trilhas estreitas e animais acabam se tornando obstáculos para quem não respeita a ilha. Durante esses momentos, a amizade entre Nin e Edmund fica ainda mais forte. Eles confiam um no outro. Nin começa a ouvir as ideias de Edmund, mesmo que pareçam estranhas. Edmund aprende a seguir Nin sem questionar, entendendo que ela conhece aquele lugar melhor do que qualquer adulto. Um protege o outro, e isso faz toda a diferença. O pai de Nin também começa a perceber que algo está errado. Ele entende que subestimou os sentimentos da filha e que a ilha não é só um lugar bonito, mas um lar que precisa ser protegido. Essa percepção traz mais força para a luta, porque agora Nin sente que não está apenas defendendo um espaço, mas também sendo finalmente compreendida. As armadilhas naturais da ilha, os erros dos adultos e as ações inteligentes de Nin e Edmund fazem tudo sair do controle. A natureza mostra que não pode ser dominada tão facilmente. O que parecia um plano simples vira um grande caos. Edmund tem um momento importante nessa parte da história. Ele percebe que coragem não é ser forte fisicamente, mas tomar a decisão certa mesmo com medo. Ele enfrenta situações que nunca imaginou enfrentar e prova para si mesmo que é capaz. Nin, por sua vez, aprende que dividir responsabilidades não a torna fraca, e sim mais forte. Imagina uma ilha perdida no meio do oceano, cheia de florestas, animais selvagens, lugares secretos e aquela sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Agora imagina voltar para esse lugar depois de muitos anos. Nin cresceu. Aquela menina aventureira do primeiro filme agora é uma adolescente cheia de ideias, sonhos e também dúvidas. Ela ainda ama a ilha, corre pela floresta, conversa com os animais e conhece cada cantinho daquele lugar. Só que, diferente de antes, ela começa a se sentir sozinha. A ilha é incrível, mas não tem outras crianças da idade dela para brincar, conversar ou compartilhar aventuras. Nin sente falta de ter amigos de verdade. Enquanto isso, o pai dela continua trabalhando e pesquisando, sempre ocupado, acreditando que viver naquele paraíso é suficiente para fazer a filha feliz. Mas Nin sente que algo está faltando. Ela começa a sonhar com pessoas, com companhia, com alguém que entenda o que ela sente. E é aí que a imaginação dela entra em ação, porque Nin tem uma mente criativa demais. Do outro lado do mundo, a gente conhece Edmund, um garoto que é praticamente o oposto de Nin. Ele vive grudado no videogame, ama a tecnologia, passa horas jogando e quase não sai de casa. O sonho dele não é explorar florestas ou nadar no mar, mas criar jogos incríveis e vencer competições. Só que Edmund também se sente sozinho. Mesmo cercado de pessoas, ele não se sente realmente compreendido. O destino trata de juntar esses dois mundos completamente diferentes. Por causa de um concurso e uma viagem inesperada,
Edmund acaba indo parar justamente na ilha de Nin. Para ele, aquilo parece coisa de outro planeta. Não tem internet, não tem videogame, não tem energia elétrica como ele conhece. Tudo é natureza, barulho de bichos, árvores gigantes e caminhos perigosos. No começo, Edmund entra em pânico. Ele não sabe subir em árvore, não sabe nadar direito e morre de medo de praticamente tudo. Nin, por outro lado, acha aquilo divertidíssimo. Para ela, Edmund é estranho, desajeitado e engraçado, mas também é alguém diferente, alguém novo. Aos poucos, os dois começam a se aproximar. Nin tenta mostrar a Edmund como sobreviver na ilha, enquanto ele tenta explicar para ela como é o mundo fora dali. Um aprende com o outro, mesmo brigando e discordando o tempo todo. Mas a ilha não é só diversão. Um grupo de pessoas chega ao local com um plano nada legal: transformar aquele paraíso natural em um grande resort turístico. Para eles, a ilha é só um negócio. Árvores, animais e trilhas não passam de obstáculos. Quando Nin descobre isso, ela fica desesperada. Aquela ilha é a casa dela, o lugar onde ela cresceu, onde tudo faz sentido. Ela não aceita perder isso. Nin e Edmund precisam deixar as diferenças de lado e trabalhar juntos para proteger a ilha. Eles enfrentam perigos, armadilhas, quedas, perseguições e muitos desafios que testam a coragem dos dois. Edmund precisa sair da zona de conforto e provar que é mais do que um garoto que vive atrás de uma tela. Nin precisa aprender que não dá para enfrentar tudo sozinha e que confiar nos outros também faz parte de crescer. No meio disso tudo, surgem momentos engraçados, tensos e emocionantes. A amizade dos dois cresce a cada desafio superado. Eles aprendem que ser diferente não é um problema, e sim uma vantagem. Enquanto Nin conhece um pouco do mundo moderno, Edmund descobre que a vida pode ser muito mais do que pixels e botões. Só que, conforme a história avança, a gente percebe que nem tudo é tão simples assim. Nin cresceu, e crescer muda tudo. Aquela menina pequena que antes se divertia sozinha, agora começa a sentir algo diferente: solidão. A ilha continua linda, mas não tem ninguém da idade dela. Não tem com quem conversar sobre coisas novas, não tem amigos para rir, discutir ou dividir segredos. Os animais são incríveis, mas não substituem pessoas. O pai de Nin continua sendo um homem dedicado, inteligente e carinhoso, mas vive ocupado com seu trabalho e pesquisas. Ele acredita, de verdade, que morar naquele lugar incrível é suficiente para fazer a filha feliz. Para ele, a ilha é liberdade, segurança e paz. Só que Nin sente que falta algo, e ela não sabe exatamente como explicar isso ao pai. Ela ama a ilha, mas começa a se perguntar se aquele é o único mundo que existe. Nesse momento, a imaginação da Nin começa a ficar ainda mais forte. Ela cria histórias, personagens e aventuras na cabeça. A imaginação vira uma forma de escapar do sentimento de estar sozinha. E isso é muito importante, porque mostra que Nin não quer abandonar a ilha. Ela só quer compartilhar esse mundo com alguém. Enquanto isso, a história corta para um lugar completamente diferente: a cidade grande, cheia de prédios, luzes e barulho. É ali que conhecemos Edmund, um garoto inteligente, mas totalmente preso à tecnologia. Ele vive jogando videogame, mexendo no computador e sonhando em criar jogos famosos. Diferente da Nin, Edmund quase não tem contato com a natureza. Para ele, diversão significa telas, controles e internet rápida. Mesmo vivendo cercado de pessoas, ele também se sente deslocado. Ele não se encaixa muito bem, não é popular e não parece ter amigos de verdade. O mundo digital é o lugar onde ele se sente seguro, onde ele tem controle. Fora disso, ele se sente perdido. E isso faz com que a gente perceba que, apesar de viverem em mundos opostos, Nin e Edmund têm algo em comum: os dois se sentem sozinhos. O destino começa a brincar com essas duas histórias quando surge a oportunidade de Edmund viajar. Por causa de um concurso e de uma série de acontecimentos inesperados, ele acaba sendo levado para um lugar que ele jamais imaginou conhecer: a Ilha de Nin. Só a ideia já assusta o garoto. Sem internet, sem videogame, sem tecnologia, para ele isso soa como um pesadelo. Quando Edmund finalmente chega à ilha, o choque é imediato. Ele se assusta com os sons da floresta, com os insetos, com os animais e com o jeito selvagem do lugar. Tudo parece perigoso, cada barulho vira uma ameaça. Ele não sabe andar direito naquele terreno,
Tropeça, cai e reclama o tempo todo. É quase engraçado de assistir. Nin, por outro lado, observa tudo aquilo com curiosidade. Para ela, Edmund é estranho, frágil e totalmente despreparado, mas também é algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, ela tem alguém da idade dela por perto. Mesmo implicando com ele, Nin se sente animada. A presença de Edmund quebra a rotina da ilha e traz algo diferente para a vida dela. Nin, por outro lado, não entende como alguém pode ter tanto medo da própria natureza. Para ela, subir em árvores é fácil, atravessar trilhas é divertido e nadar no mar é como respirar. No começo, Nin até tenta ajudar, mas acaba se irritando com as reclamações de Edmund. Ela acha ele mimado, fraco e exagerado. Edmund acha Nin imprudente, selvagem e inconsequente. Os dois brigam, discutem e vivem se provocando. Mesmo assim, algo começa a mudar. Aos poucos, Nin percebe que Edmund não é fraco, ele só é diferente. Ele pensa rápido, observa detalhes e tem ideias inteligentes. Quando surge um problema, Edmund tenta resolver usando lógica e criatividade. Já Edmund começa a perceber que Nin não é irresponsável. Ela conhece a ilha melhor do que qualquer mapa. Ela sabe onde pisar, onde se esconder e como se proteger. É nesse ponto que a amizade começa a nascer, mesmo que de forma meio torta. Nin ensina Edmund a andar pela floresta, a reconhecer sons perigosos e a não entrar em pânico com tudo. Edmund, em troca, conta histórias do mundo lá fora, fala sobre jogos, cidades e tecnologias que Nin nunca viu. A ilha, que antes parecia pequena para Nin, agora começa a se conectar com algo maior. Mas a tranquilidade não dura muito. Logo surge a grande ameaça da história. Um grupo de adultos chega à ilha com planos nada bons. Eles querem transformar aquele lugar natural em um grande empreendimento turístico. Hotéis, construções, barulho e destruição da natureza. Para eles, a ilha é apenas um pedaço de terra valioso. Para Nin, é a própria casa. Quando Nin descobre isso, ela entra em desespero. A ideia de perder a ilha, de ver árvores cortadas e animais expulsos, é insuportável. Ela tenta alertar os adultos, mas ninguém a leva a sério. Para eles, ela é só uma garota. Edmund também percebe o perigo, mas no começo fica dividido. Parte dele acha que talvez o progresso não seja tão ruim assim. Ele vem de um mundo onde tecnologia significa evolução. Essa diferença de pensamento cria um novo conflito entre os dois. Nin se sente traída, como se Edmund não estivesse do lado dela. Edmund se sente pressionado, sem saber qual decisão é a certa. A amizade deles fica abalada e os dois começam a agir separados. Nin tenta bolar planos sozinha, enquanto Edmund fica confuso, tentando entender seu lugar naquela história. Só que a ilha começa a mostrar que não é um lugar fácil para quem não a respeita. Situações perigosas surgem, coisas saem do controle e fica claro que aqueles adultos não estão preparados para lidar com a natureza selvagem. É nesse caos que Edmund começa a mudar de verdade. Ele percebe que a ilha não é um obstáculo, mas sim algo vivo, que precisa ser protegido. Aos poucos, Edmund decide ficar do lado de Nin. Ele entende que nem tudo precisa ser modernizado e que algumas coisas têm valor justamente por serem naturais. Ele usa sua inteligência e criatividade para ajudar Nin a criar planos, distrações e estratégias para impedir que o projeto avance. Nin já não pensa duas vezes. Aquela ilha é sua casa, seu mundo, sua história. Ela conhece cada pedra, cada trilha escondida, cada lugar onde dá para se esconder ou escapar. Com o coração acelerado, ela decide que não vai deixar ninguém destruir tudo aquilo sem lutar. Mas dessa vez, ela não está sozinha. Edmund está do lado dela. Edmund muda completamente nessa parte da história. O garoto que tinha medo de insetos e não conseguia andar direito na floresta, agora começa a agir com mais confiança. Ele ainda sente medo, claro, mas não deixa isso o paralisar. Usando sua inteligência, ele começa a pensar em estratégias. Ele observa os adultos, entende como eles se movimentam e sugere ideias para atrasar os planos deles. A aventura vira quase um jogo de perseguição. Nin corre pela floresta com facilidade, guiando Edmund por caminhos que ninguém mais conhece. Eles se escondem, armam distrações, confundem os invasores e usam a própria natureza como aliada.
Árvores, lama, trilhas estreitas e animais acabam se tornando obstáculos para quem não respeita a ilha. Durante esses momentos, a amizade entre Nin e Edmund fica ainda mais forte. Eles confiam um no outro. Nin começa a ouvir as ideias de Edmund, mesmo que pareçam estranhas. Edmund aprende a seguir Nin sem questionar, entendendo que ela conhece aquele lugar melhor do que qualquer adulto. Um protege o outro, e isso faz toda a diferença. O pai de Nin também começa a perceber que algo está errado. Ele entende que subestimou os sentimentos da filha e que a ilha não é só um lugar bonito, mas um lar que precisa ser protegido. Essa percepção traz mais força para a luta, porque agora Nin sente que não está apenas defendendo um espaço, mas também sendo finalmente compreendida. As armadilhas naturais da ilha, os erros dos adultos e as ações inteligentes de Nin e Edmund fazem tudo sair do controle. A natureza mostra que não pode ser dominada tão facilmente. O que parecia um plano simples vira um grande caos. Edmund tem um momento importante nessa parte da história. Ele percebe que coragem não é ser forte fisicamente, mas tomar a decisão certa mesmo com medo. Ele enfrenta situações que nunca imaginou enfrentar e prova para si mesmo que é capaz. Nin, por sua vez, aprende que dividir responsabilidades não a torna fraca, e sim mais forte. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.